Olá, sejam muito bem-vindos. Vou apresentar para vocês um pouco sobre os sistemas construtivos ao redor do mundo. A alvenaria que estamos acostumados no Brasil, o CLT que tem se difundido no Japão e as casas ou estrutura de madeira e aço. Começamos pelo sistema mais tradicional do Brasil, a alvenaria. A alvenaria é um dos sistemas mais tradicionais. É amplamente utilizado em residências e edifícios de pequeno porte. Suas vantagens incluem a facilidade de execução e a boa performance térmica. A alvenaria tradicional é o tipo de construção mais popular entre os brasileiros. Ela consiste em uma técnica construtiva que utiliza tijolos, blocos de concreto, pedras ou outros materiais de construção para criar paredes e estruturas. É o típico tijolo, cimento e areia. Para nos trazer o conhecimento técnico a respeito dos diferentes sistemas construtivos, contamos com a contribuição da professora Juliana Prestes, ela que dá aula de técnicas construtivas para o curso de Engenharia Civil na Universidade Estadual de Londrina. A fim de gerar menos resíduos, Juliana aponta a existência da alvenaria racionalizada. A gente tem um sistema construtivo em concreto armado, né? E as vedações, que seriam os fechamentos, seriam em alvenaria. E aí a gente tem a alvenaria convencional, que é essa de vedação mesmo, e tem a alvenaria racionalizada, que é uma alvenaria que hoje está sendo muito utilizada em edifícios, assim, de múltiplos pavimentos, e é uma alvenaria que tem um impacto menor, assim, na geração de resíduos. O tipo de bloco que ela usa é diferente, ainda é cerâmica, mas ela já vem com furação para passar elétrica, para passar hidráulica, então um aprimoramento da alvenaria de vedação. Devido à sua característica, a alvenaria tradicional tem impactos ambientais. Ela gera muito resíduo, então se a gente olhar para uma obra, né, você sempre vai ver uma caçamba ali na frente, o que você vai encontrar na caçamba geralmente são resíduos que vêm da vedação, né, que vêm da alvenaria. Então, de blocos que são quebrados, né, que são quebrados ao longo do processo para passar elétrica, para passar hidráulica, e também eu acho que um outro problema, assim, ambiental, né, é que ela precisa ser revestida, então ela precisa de uma camada de chapisco, ela precisa de reboco ali na frente, porque só o bloco ele não suporta ficar exposto, né? Pelo menos o bloco cerâmico não, o tijolinho maciço sim. E isso ocasiona talvez até mais problemas ambientais do que a própria alvenaria, né? Porque primeiro que a gente não consegue separar, né, esses materiais. Então, quando eu vou quebrar, por exemplo, derrubar uma parede, já vem misturado o bloco cerâmico com esse resíduo aí que é a argamassa, né, o chapisco e o reboco. Lá no Japão, há mais de 1000 anos, as casas tradicionais eram construídas com materiais naturais, como madeira, bambu, papel e palha, e possuíam um design que levava em conta a relação com o ambiente natural ao redor. Desde o ano de 2014, o sistema CLT tem sido utilizado no Japão. O sistema da madeira laminada cruzada, CLT, na sigla em inglês Cross Laminated Timber, foi desenvolvido originalmente na Europa na década de 1990. Em 2007, uma equipe testou um edifício de CLT de 7 andares em uma mesa vibratória. Eles descobriram que ele poderia resistir às forças sísmicas do terremoto de 1995 ocorrido em Kobe, no Japão, que destruiu mais de 50 mil edifícios. A professora Juliana explica de onde vem a resistência do CLT. Basicamente é uma estrutura, né? São várias lâminas de madeira que elas são cruzadas, então isso é que garante mais resistência ao sistema. E a resistência ela também vem da própria aderência dessas camadas e da resistência da madeira. Além disso, apesar de ser de madeira, possui resistência ao fogo. Um estudo de 2019, publicado na revista Wood and Fiber Science, descobriu que poderia resistir a mais de 90 minutos de incêndio antes de desabar, em comparação com uma casa de madeira que desabou após apenas 17 minutos.
O sistema construtivo wood frame é uma técnica que utiliza estruturas de madeira para construir edifícios. É uma construção a seco que é rápida e sustentável. Utiliza madeira para criar edificações rápidas, leves e duráveis. É muito usado nos Estados Unidos e no Canadá. Destaca-se pela eficiência energética e sustentabilidade. Tem como desvantagens a sensibilidade a condições climáticas extremas, demanda manutenção periódica e tem limitações em relação à altura da edificação. O wood frame utiliza madeira de reflorestamento. Então, é uma madeira que não é nativa, obviamente, né? Ela passa por um tratamento, então, as empresas que trabalham com wood frame, não é uma madeira que você vai comprar ali numa madeireira e montar um sistema, né? Longe disso. Ela vai passar por um tratamento, nesse tratamento, tanto ataque de fungos, insetos, tudo isso é minimizado pelo tratamento. E esse painel, esse frame, ele recebe dos dois lados, ele recebe painéis daí, geralmente OSB, placa cimentícia, placa de gesso, né, que são aí as vedações do sistema. Outro sistema construtivo é o steel frame. É formado por peças de aço galvanizado que juntas formam o principal elemento estrutural. O steel frame, ele é o primo, né, o parente, sei lá, do wood frame. Ele só usa, na verdade, um perfil leve, que a gente chama, porque tem os perfis aí em aço, né, para grandes estruturas, mas no steel frame é um perfil leve, uma chapa dobrada, assim, a gente mesmo consegue manusear, né, ele é bem, até isso é um ponto legal do sistema, que você consegue transportar ele de uma forma bem elementar, sem precisar, por exemplo, de um equipamento muito grande. Montar uma tesoura, né, de um telhado, montar um painel, às vezes, de uma parede toda e carregar isso, porque ele não tem um peso tão elevado. Para qualquer sistema, a economia circular na construção civil é um caminho sem volta. Essa proposta traz benefícios para os projetos e edificações, com as seguintes vantagens: economia financeira. Quando se há planejamento na utilização dos materiais, as despesas caem de forma geral. Preservação ambiental. Evidentemente, quando se extrai menos recursos naturais, o impacto da obra em uma biodiversidade também será menor. Gestão eficiente. A economia circular exige de empresas e profissionais o acompanhamento contínuo do uso de materiais. Inovação. Estimula tanto a gestão quanto o chão de obra, encontrando meios para reaproveitar materiais e traz uma imagem positiva. Tanto o CLT quanto o wood frame e o steel frame são sistemas industrializados. Além do aspecto ambiental, a professora Juliana explica a influência do tempo sobre os custos da obra. Você tem que levar em consideração o tempo que esse sistema industrializado leva para te entregar aquela edificação, né? Então, na alvenaria e no sistema de estrutura de concreto, às vezes você ia levar um ano. E num sistema racionalizado, né, num sistema industrializado como esse, você estaria com a edificação em 6 meses pronto. Então, essa diferença de tempo, se esse recurso você tivesse corrigindo ele na poupança ali, né, que seria o menor rendimento possível, já teria uma diferença econômica ali, financeira significativa.